bem-vindos ao GDM Cast com Vanessa Moreira. Eu sou Roberto Marzilli. E eu sou Vanessa Moreira. Isso aí, hoje a gente vai trazer aqui um assunto bem interessante, até meio polêmico, né? Em relação à anomalia do Atlântico Sul, é isso? É isso, eu achei incrível. A gente vai falar da anomalia e fazer uma referência com o filme do Capitão América, que também traz que tem ali acontecendo alguma coisa nos oceanos, que está mexendo com a humanidade, mentes à deriva. A ficção está sempre trazendo ali uma faísca da realidade para a gente pensar. Então, se você já assistiu o filme do Capitão América mais novo, você já vai ter aí uma introdução do que a gente vai conversar. Sem spoiler, né? Sem spoiler. Se você não assistiu, olha só, mas não. Então, é interessante isso, né? Porque ali no filme é meio que uma manipulação mental. E em relação a distúrbios aí de ansiedade, depressão e tudo mais, tá meio que manipulando a galera, né? Então tem uma certa influência disso ou não? E aí? E aí? Já conta assim direto? Pá, faz um suspense. Não, né? Tem que fazer um suspense. O que é a anomalia do Oceano Atlântico? É, o Venom. A gente está aqui, beira-mar. Então, a gente está aqui do lado da anomalia. No quintal de casa tem uma anomalia magnética, né? Do Atlântico Sul. Tem aí uma alteração, uma mancha que aparece nos mapas e ela tem aumentado. Essa anomalia ela já existe, já é retratada desde 1980, mas ela tem aumentado a sua atividade magnética, ou seja, a interferência magnética que ela causa dentro da frequência magnética do planeta, que é o batimento cardíaco da Terra. Ela tem aumentado a interferência dela aí nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, com maior incidência. E o interessante é que a anomalia ela tem uma predominância na área de São Paulo e de Rio de Janeiro. Aqui no sul tem também, né? Um pouco menos, mas a maior incidência é ali São Paulo e Rio de Janeiro, da interferência dela, vamos por assim. Sim. É interessante esse negócio, né? E ela é uma frequência em hertz, né? E o nosso corpo tem também uma frequência em hertz ali, como se fosse uma camada protetora. Isso. E isso acaba interferindo, não desregula? Como que funciona isso? Então, qual que é as possibilidades ou isso é apenas teoria da conspiração? Agora em março que teve... que tem uma teoria, tem um fundo, né? Tem um fundo de informação real. Agora em março teve eclipse solar, então teve aí uma alteração da frequência magnética da Terra, que deu um blackout magnético de dias, mais de 60 horas. E blackout não era ausência de batimento. Então, tudo isso a gente precisa começar a pensar que, do mesmo jeito que a gente tem o nosso coração batendo, a Terra tem um pulso elétrico. A Terra tem um pulso elétrico, o oceano tem uma alteração magnética que altera o pulso elétrico da Terra. Então, se a alteração do oceano interfere ou traz uma alteração sutil ao pulso elétrico da Terra, imagina no nosso campo elétrico. Quando você pesquisa, sai assim, anomalia, não há nada relevante que possa interferir no pulso elétrico do ser humano ou no batimento cardíaco do ser humano. Mas, porém, todavia, se puder ter uma interferência, vai interferir no batimento cardíaco. Vai dar sintoma de ansiedade. É a baixa frequência, né? Que daí tem todo o rolê ali da ansiedade, da depressão. E, coincidentemente, são os índices que estão mais em alta hoje, não é? Crescendo escalonada nos últimos 10 anos. E nos lugares que tem predominância da anomalia magnética, que é São Paulo e Rio de Janeiro, quando você puxa o mapa da pesquisa dos ansiosos e transtorno de ansiedade e pânico, a maior incidência de ansiosos nos mesmos estados que a maior incidência da anomalia magnética do Atlântico Sul.
É muita coincidência, né? Muita. Quando você pesquisa assim, pode, porém, todavia, se fosse, né? Que a gente E são estados ali que não são pobres, né? Assim, não tem a ver com classe social, a questão da ansiedade também e tudo mais. É porque quando você pesquisa, por outro lado, maior índice de ansiedade do Brasil, quais são os locais, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Aí você pesquisa por que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Por que o Brasil é o país de maior número de ansiosos do mundo? Aí sai assim na pesquisa. Por conta do baixo acesso ao tratamento, da baixa situação financeira da população, que não combina o maior número de ansiosos ser nos estados que têm um PIB alto. Então, um produto interno bruto alto, tem dinheiro circulando, não combina com o discurso de ser baixo acesso a recursos financeiros. Mas você acredita que essa anomalia esteja, de certa forma, influenciando isso? Acredito. Ou interferindo nisso? Acredito, completamente. Nesse aumento da ansiedade? Sim, não que seja o único motivo, mas cada vez mais eu vejo quanto ela interfere. Por quê? A gente tem o nosso biocampo. Então, o que é o biocampo? É a nossa própria frequência, né? Como se tivesse assim, se pudesse desenhar assim, em volta da gente, aquela áurea, como se fosse aquela áurea. A aura, o corpo búdico etérico, tem várias já teorias que falam isso, né? O homem Então, mas magnético. Isso é uma teoria ou é um fato? É um estudo. É um estudo. Tem. Campo magnético, a ressonância Schumann já é comprovado cientificamente que tem um pulso elétrico, um campo elétrico em volta da gente. Por exemplo, às vezes você vai entrar no carro, você abre a porta e toma um choque. Sim, fato. Mas não é o estático lá? Então, Tipo de algumas roupas que você usa também, não é? Chega até a dar um estralinho. Mas assim. tem uma corrente elétrica ali rolando. Sim, fato. Em volta. Então, assim, minimamente alguma coisa acontece com a gente eletricamente. Dependendo do lugar que eu entro, eu percebo essa oscilação. A gente pode deixar isso para um outro episódio. De explodir ar-condicionado, essas coisas. Acaba a luz, acontece quando eu entro. Então, mas essa frequência, ela é natural do ser humano. Ela tem, tipo, um pulso. Isso, ela tem um pulso ali. E ela é facilmente influenciada, assim, com qualquer outra frequência. É. E isso ocasiona o que, essa interferência? Por exemplo, tipo, você tá num ambiente ali de boa e, não sei, se por música... Porque no filme lá do Capitão América é uma música, não é? Que começa a tocar uma música e a galera entra em transe e faz horrores. Isso é possível acontecer, de fato? Mas, tipo, naquele nível de controle mental ou apenas para ter uma gripe, para ter uma, sei lá, disparar a ansiedade e tal? Eu acredito que nós estamos caminhando para uma pandemia mental que é startada por frequências intencionais. Ou essa anomalia não tem nada a ver com ser intencional? Eu colocaria a anomalia à parte, mas que ela também influencia o nosso biocampo, já falo como. Exemplo, se você vê... E esse meu comentário agora não quer dizer assim, as crianças não podem jogar, ou os adolescentes não podem jogar, ou não podem navegar na internet, porque é muito melhor você acompanhar o que acontece e aprender sobre o que acontece na sua casa do que proibir, porque proibir não adianta. Fácil. Porque eles fazem no fim o que eles querem quando ninguém está olhando. Então, tem jogos que, se você olha, ele tem, tipo, músicas de fundo que ficam ali, tipo um alerta. Todos os jogos têm, né? Uma música de fundo. E aí vai mudando a né? frequência, vai mudando a vibração. Tudo isso já é um start. Aí, quando começa uma sirene na rua, por exemplo, uma sirene de um bombeiro mesmo, de um carro da polícia, você já tem internamente informação de que aquilo te causa... Um acidente, algo ruim aconteceu. Isso. Então, mas isso não é tipo, a sirene não foi criada já para isso? Foi. Mas para quem joga joguinho o tempo todo, que tem esses alertas ali, que aí não é o seu caso, nem o meu caso, que a gente não é dessa geração.
Ah, sim. Mas aí no joguinho tá o tempo todo. E aí a hora que Aí toca, esse som desperta algum muito sentimento ali. mais do que a gente que Aflora sabe algum que o sentimento. bombeiro tá Tá. chegando ou que a polícia tá passando. É muito mais forte. Então, eu acredito que tem sido, sim, frequências, sons trabalhados frequentemente com as pessoas. Se isso é intencional ou não, eu já Isso eu não sei. acredito, e até na palestra que você vai amanhã com o Cris, eu achei até interessante, né? Porque questão dele ser musicista, que fala, acho. Uhum. Porque as músicas, elas são feitas intencionalmente também, né? Para despertar algum tipo de sentimento ou emoção nas pessoas que ouvem. Exato. Hoje em dia, eu não sei se é questão de aquela dor de cotovelo, né? Porque a pessoa se emociona e fica toda dolorida. Mas, claro, teorias também, né? Mas antigamente tinha mais a ver com questões espirituais e tudo mais, não é? As músicas. As frequências, Grito, tipo, os tambor. batuques, isso, os tambores ali e tal. Tanto que eu até vi o Aposan, não sei se você conhece, que ele era do Thales Roberto. Ele falando a respeito ali de batidas que invocam isso e aquilo. Os caras também ali dos orixás que tá falando, tipo, você pode estar cantando uma música sobre Jesus, mas se a batida é tal batida lá, você tá invocando um orixá. Sabe? Eu já Então, tipo, vi, eu já vi. O que eu vejo da música, ela mexe com a frequência do corpo direto e ela mexe com a frequência cardíaca. Porque quem tem batida dentro da gente é o coração. Tanto é que o som do coração de uma mãe, um filho reconhece, né? Tem vários experimentos em salas separadas e o bebê sabe quando é o da mãe dele. Caramba, eu não Então, sabia disso. Não. Da hora. a batida do coração, ela é a orquestra do seu corpo. As outras batidas, elas vão interferir na batida do teu coração. E aí, se for uma baixa vibração, você pode falar, de repente, na espiritualidade, se isso tem a ver com uma baixa vibração ou uma alta elevação, uma alta vibração eleva ali a sensação de plenitude, de luz. Eu não levaria na espiritualidade do que é bom ou ruim, mas a vibração de luz, ela tem os hertz mais altos, né? A baixa vibração, os pensamentos caídos, os pensamentos persecutórios, os pensamentos de raiva ou inferno, né? Ou músicas pesadas, elas também vão ter uma densidade maior. Então, é sempre, independente se o que estiver buscando ali para ser revelado for algo espiritual, ou musical, ou uma dor de corno, ou Não, o que mas for. eu falo na questão assim de... Não de crença, mas tipo, você acreditando ou não acreditando, essa frequência, essa batida, isso vai ter uma certa influência sobre você. Não é questão de crença Sempre vai isso. ter uma influência de densidade e elevação. Porque eu lembro que há um bom tempo atrás, isso, acho que até deu uma viralizada na época, que os caras colocavam algumas frequências em água e aquilo tomava formas, né? E o Do nosso... Massaremoto, os cristais de água, coisa mais Isso, linda. e o nosso corpo é 75% água. Exato. Então, de fato, ali já se vê que tem uma Se certa influência. escrevesse Não é ali uma questão de palavra crença. ruim. Não, não é de crença. É densidade e elevação. Alta densidade e elevação. E, às vezes, uma alta densidade, uma batida mais pesada, mais sofrida, mais densa, pode ser necessária para gerar movimento para uma pessoa. Então, também, eu não posso categorizar que só a batida mais de luz ou de elevação, de meditação, é o que vai fazer bem para alguém. Porque, se você vê a questão dos números, os códigos matemáticos, eles são essencial para você se perceber e se localizar. Menos com menos dá mais. Então, se você está no baixo astral, e aí você tomou ali um pé, você saiu do trabalho ou passou por uma coisa difícil, você está ali numa melancolia e você coloca uma música para acalmar você, te dá paz. Tudo bem, ótimo. Você vai respirar melhor, mas não vai te dar movimento. Porque você está numa alta densidade e aquela frequência mais alta, ela vai te dar um conforto, mas ela não vai te dar um impulso. Agora, se você tá mal, bad, e você põe lá um Metallica, põe aquela música, sabe,
eu quero acabar com tudo, aquela batida. Isso vai te dar movimento. Então... É porque não é a letra. Não tem a ver com a letra. E tem uma densidade... Né? A letra também traz interferência, mas a intensidade densa, ela vai negativo com negativo dá positivo. A pessoa pode piorar tanto que ela melhora, entende? Em relação à letra, a maioria das pessoas não fazem ideia do que a música tá falando. Então... Mas elas se envolvem pela melodia do negócio. Da mesma forma Por que elas isso... vão repetindo aquilo como um mantra. Então, tipo, por exemplo, muitas pessoas... Hoje até a música brasileira tá dando um puta de um salto. Mas antes a maioria das pessoas brasileiras ouviam músicas internacionais e não entendiam nada do que estava sendo cantado. Ainda cantava, eu era uma delas. Falava Umbramation lá, né? Então... Cantava tipo, feliz. E poucos iam procurar saber a tradução para entender, mas se envolvia pela frequência, entre aspas. E como o coração, ele recebe... Ele não interpreta, ele recebe isso. A interpretação que faz é a amígdala, né? Tem viés ou não? Tem, porque vai vir uma música de baixa vibração, com falas de sofrimento, mesmo que a pessoa não entenda o que está falando aquilo, mesmo que seja outra língua, tem uma frequência. O cérebro, em algum nível, aquilo vai ser captado. E aquilo vai ser... A pessoa vai ficar funcionando naquilo. Aí aquele adolescente que chora, aquela pessoa que sofre, nem sabe o que está falando a música, mas ela sabe que é uma música de sofrimento. Eu já fiz esse teste com vários pacientes, de pegar uma música que eles mais gostam, do que mais está ouvindo, e aí o que acontece? A letra daquela música era um sofrimento danado que estava relacionado com o que a pessoa estava vivendo. Mas ela nem tinha feito a ligação necessariamente, que aquela letra estava trazendo muito da história dela. Então, o fato da pessoa nem saber a letra da música, ela não canta à toa. Da mesma forma que uma pessoa, quando se relaciona com a outra, ela não observa o que a pessoa faz, ela escuta o que a pessoa fala. Então, a pessoa está lá bacana, ai, você é bacana, tal, falando coisas bacanas, sendo um ótimo parceiro, uma ótima parceira, prometendo. Sabe aquela narrativa de promessa, aquela narrativa política? Sim. E, na prática, no relacionamento, não tem uma atitude que mostre ou define aquilo que está na melodia. Mas a pessoa se apaixona pela melodia, e aí a pessoa se apaixona pela melodia e fica querendo que o outro seja aquilo que ele falou que era. Mas você falou que você era assim, não é? Não, eu só falei, nunca fui. Mas aí tem alguma coisa a ver com aquelas técnicas de vendedor lá de entonação vocal, porque altera e muda a frequência que você está usando. Sim. E falando. E a pessoa acredita? Só que mesmo que, né, no caso do relacionamento, o outro não faça isso intencionado, vamos pôr assim. Mas ele também se ilude, ele também finge para ele ou para ela que tá tudo bem, que é uma pessoa verdadeira. A primeira mentira começa com a própria pessoa. E aí ela vai falar assim, aí o outro vai acreditar. Ai, mas tá difícil a minha vida essa fase. Aí, dependendo da codependência de quem se relaciona, vai querer fazer de tudo para que essa pessoa se supere, para que fique bem. Mas ela nunca agiu a favor do outro. É só a melodia. Então, nós somos muito suscetíveis a sermos enganados pela melodia. Pela melodia da fala, pela melodia da música, pela melodia da frequência, pela melodia da alteração elétrica ou em hertz de um campo eletromagnético, do nosso biocampo. Nós somos extremamente suscetíveis à frequência. Esse biocampo que tem à nossa volta é como se fosse um escudo. Uhum. E tem a possibilidade de fortalecer esse escudo e de enfraquecê-lo também? Muito. Ter mais vulnerabilidade ou menos vulnerabilidade? Completamente, porque ele é um escudo, mas porque, ele é um espelho d'água. As pessoas que estiverem assistindo, né, falam, porra, não vou mais ouvir música então, porque música vai fazer isso, ou tem a tal da anomalia aí, o que tá acontecendo? Porque, tipo, de fato... se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente tem que aprender a andar nesse circuito de laser que tá dando choque lá. Essa é a realidade, mas tem como a gente caminhar. Se tem como não se blindar, mas ter ali uma
Tem uma pimenta de ouro. É. Uma pimenta de verdade de porque ouro. tem alguns amuletos, algumas coisas assim que de fato aumentam a frequência, né? Mas eu não sei se é papo pra hoje também. Uhum. Mas tem, porque de fato, porra, você vai ver, tá aumentando pra caramba o índice de depressão, de ansiedade, nego surtando daqui, nego brigando dali. E vai piorar. Tá uma loucura e, tipo, Brasil, o campeão dos campeões nesse quesito, né? Então, porra, a pessoa tá assistindo aí e fala, fudeu, cara. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e aí o que eu faço da minha vida, Mas mano? a gente tá aqui. Só... Calma, que a gente tá aqui. Tem um mapa da NEM, aceito que dói menos. Não. Você tem que descobrir, e eu posso te contar isso, a gente vai conversar isso aqui ao longo, né, dos episódios e tal. Também tá no canal do YouTube, se você não segue, já se inscreve, já curte. Instagram também, né? Também. Sou Vanessa Moreira. O que acontece é, você precisa desabilitar o seu sistema de sobrevivência. E que saia do campo da teoria da conspiração, né? Use o seu lado científico aí, doutora. Sim, porque é real, né? Se um dia tudo isso já foi conspiração, agora a gente está vivendo. E se a gente não encarar a realidade, a gente vai ser engolido por ela. Então, assim, tem jeito? Tem. Por quê? Porque nós somos feitos com uma mente, nós temos inteligência, nós temos condição de reflexão. O que vai precisar acontecer agora tá chegando na hora limite de desarmar o instinto de sobrevivência. É uma travessia na mente. O que é esse instinto de sobrevivência? É a primeira reação. Luta, fuga, raiva, medo, tudo ou nada. A mentalidade primitiva lá Exato. O jeito de fazer a travessia, a geometria da mente, o GDM, é colocar teu pensamento e imagem em formas geométricas e mapas que te dão o próximo passo. E aí você vai ser orientado por onde? Pela bússola do seu coração e o próximo passo, daquilo que você ainda não viu, mas que já existe para você. Ou, se você não desarma a sobrevivência, você vai ficar rodando no passado, repetindo as mesmas histórias, os mesmos loopings, as mesmas dores, e cada vez mais reativo. Por que está piorando? Porque uma pessoa não cabe mais no passado dela. Ninguém suporta mais passar pelo mesmo roteiro, o mesmo trabalho que vai dar a mesma irritação, que vai dar o mesmo problema em casa, que vai dar a mesma linguagem de briga, o relacionamento que vai dar de novo a mesma situação, vai deixar você ferrado do mesmo jeito. As pessoas já perceberam que elas estão presas num looping temporal. E quem já percebeu e está tentando romper isso, não vai conseguir romper isso na raiva, no medo. Vai ficar mais refém disso. E isso vem deixando cada vez mais uma pessoa à flor da pele ou no limite, a ponto de acontecer uma provocação na rua ou uma outra situação, a pessoa já vai. E Quantos surta, vídeos né? você tem visto, assim, academia, o pessoal se pegando, batendo, surta. Do nada. Treta sempre teve, né, meu? Isso. Sempre teve, mas hoje parece que tá numa escala maior, né? Por Não sei muito se é por pouco. conta de divulgação também, ou não tem nada a ver, sempre foi essa doideira. Ah, do jeito que... É por muito pouco. De repente, você vê notícia assim, 2 amigas conversando e uma foi lá e matou a outra. Tipo, numa conversa, numa discussão, tomando uma cerveja. Você vê, tem uns jornais que noticiam isso, eu vejo às vezes. Eu vi um que a moça foi presa depois, até que o cara chegou pra trocar ideia com ela, deu uma facada no cara, na balada. Entende? Sem explicação, do nada. O que a pessoa foi pra balada com uma faca, tá ligado? Sim, e tipo, trocou a ideia, beleza, eu não quero conversar, mas né, tá num nível, o volume do medo, e isso é muito real. O volume do medo que cada um carrega é o volume da velocidade do instinto da reação que está dando briga. O biocampo de cada um, que é uma blindagem, na verdade, ele é uma frequência, né? Ele vai ser uma blindagem se você eleva o teu pensamento e eleva as suas ações. Mas, no normal, o teu biocampo ele pode ser super pesado, porque ele é um espelho do medo que você carrega dentro de você. Então, hoje, nós estamos medidos pelo nosso medo. Tem algum aspecto, assim, de pessoas que sejam mais suscetíveis a isso ou não? Ou tanto como
o agressor e a vítima, ou não tem agressor e vítima, tá tem. todo mundo no mesmo turbilhão? Oscila, né? Hora, quem agride é vítima e quem é vítima agride. Hora de um lado, hora de outro. Uma criança que grita com a mãe ou com a avó e que não tem limite, de um outro lado, ela escuta grito e ela está sendo oprimida. Então, ela vai repetir aquilo. O adulto é a mesma coisa. Então, aquele chefe chato no trabalho, em casa, ele escuta grito da mulher muitas vezes. Assim, não necessariamente assim, né? São estereótipos, mas o agressor e a vítima, eles vivem dentro de uma mesma pessoa. Depende o que vai aparecer ali. Sempre, o cérebro sempre vai fazer uma compensação. Mas são personagens ou não? Não, é uma balança de frequência. Então, se você for grosseiro comigo agora e eu levar isso para o pessoal e eu não tiver a clareza de que todas as pessoas estão me dando pista, que eu estou percorrendo o meu caminho, que eu estou já desarmando o meu instinto de sobrevivência e estou sempre vendo o que vem pela frente, que tudo me desloca para o bem, que é toda a filosofia do caminho da GDM. Se você for agressivo comigo agora, pode ser... Uma opção de escolha sua. É uma forma de ler a realidade. Mas tem pessoas que nem chegam a refletir sobre isso. Não, elas agem... Isso. Você vai ser agressivo, aconteceu, pode ser que instantâneo. Eu vou e pá, já reajo. Se eu não mas reagir... é o que está acontecendo, né? Pelo menos assim, que está elevando ao extremo. Por quê? Beleza, tem a opção de escolha, mas você é explosiva. Aí eu faço alguma coisa aqui, você estoura e já vem para cima, aí eu estouro e aí que vai elevando. E aí não é nem escolha, porque se a pessoa não tiver o conhecimento, isso que eu estava falando do GDM é treino mesmo. Se a pessoa não tiver o conhecimento, ela vai ser reativa e ela não tem nem escolha. Inteligência emocional, não. Nada desses papos, né? Não tem a ver com inteligência emocional. Tem a ver com você, de fato, escolher, sabendo que existe, obviamente, passando pelo treino, não funcionar na sobrevivência. Por exemplo, se você é grosseiro comigo, eu posso ficar aqui só pensar assim. Tá bom. Agora que eu não vou reagir, não vou dar uma porrada nele. Por dentro fica foda-se. O que vem depois? Qual pensamento eu posso ter depois que ele foi agressivo? O que sobra se eu não fizer nada? Não sei te dizer. É demais fazer isso. Você vai ver. Mas o que sobra? Tipo... Então, vamos fazer o teste. Vamos começar. Te dou aqui uma porrada. A gente já faz ao vivo. Não, porque, assim, a pessoa xinga você, a indiferença, sabe? Não. Indiferença é uma reação. Se a pessoa me xinga, eu agradeço, porque tudo me desloca. Então, que bom. Hoje, os personagens estão agindo assim, tá tudo bem. Se uma pessoa xingar, vai ver que eu tô pensando isso, vai ver que eu tô precisando ouvir isso, ou não. E sigo o meu dia. Que brisa. Não é uma indiferença. São consultores da realidade. O tempo todo uma pessoa tá... Depois a gente tem que voltar na anomalia para terminar a anomalia. Mas fato. O tempo... o tempo todo uma pessoa, ela tá interagindo com... Eu falo que são os patrulheiros da Matrix. As pessoas que nos cercam são patrulheiros. Os que você conhece, os que você não conhece. Em algum momento vão te trazer uma informação. Você já reparou... Teve um dia que eu estava no prédio comercial, que eu tinha meu consultório lá no Iguatemi, em Sorocaba. Eu estava saindo e caiu, sei lá, meu tênis. Eu fui amarrar um sapatênis, não sei. A hora que eu parei para amarrar, assim, encostei, aí já veio uma moça andando, olhou para minha cara, porque eu já estava num movimento diferente. Sempre a gente olha nos movimentos diferentes ou a gente é olhado automaticamente. Aí eu falei, tô amarrando aqui, que estava desamarrado. Ela que bom e tal. Aí eu falei, que interessante, né? A gente precisa comunicar o que está acontecendo. Eu já prefiro comunicar. Eu podia não falar nada, ela ia ficar olhando, eu ia ficar com a sensação que a pessoa estava me olhando feio. Porque os patrulheiros estão sempre checando, assim como a gente faz também. Qualquer coisa que sai do... Então, eu já interajo com a Matrix, entende? Tipo, a pessoa vem, tô ali... Passa olhando, oi, tudo bem? Tô aqui. Você tem uma ideia melhor? Vamos lá conversar? Pergunto, peço uma sugestão. E o que a pessoa tava olhando? Você amarrar o tênis? Você perguntou ela só pra falou, ela? Eu falei, tô aqui amarrando que saiu. É verdade, saiu. Que bom. Pronto, passou. Você viu, a gente estava no elevador agora, que tinha uma moça da limpeza? Uhum. Eu falei, cabe aí? Ela cabe. Ela ficou um pouco preocupada, porque estava ela, o carrinho e tudo mais. Aí a gente entrou. Falei, nossa, que legal o carrinho, né? Porque já vem tudo pronto. Ela falou, nossa, só não trabalha quem quer, porque já tem todos os produtos aqui. Eu falei, puxa vida, uma coisa boa, né?
A gente podia deixar já em casa tudo enfileirado para ver se eu me animo. Mas falando de uma boa mesmo, interação. Numa mesa que a gente estava no restaurante, surgiu um quesito assim, mas a minha percepção foi, tipo, o rapaz falou que ele, não que ele se incomoda, mas que ele fica, tipo, a galera fica encanada com o jeito que você se veste e o jeito que você anda, o jeito que você fala, né? Ele é gaúcho, né? E tem um sotaque, aí todo mundo nota, né? Só que eu falei, mano, eu acho que é a encanação da gente, né? Tipo, a gente se acha... Nossa, né? Porque todo mundo tá olhando pra nós. Só que não, mano. Tá todo mundo no frenesi alimental que às vezes a pessoa tá olhando pra você, mas ela nem tá te enxergando, sabe? Exato. Ela só para pra observar porque você mudou o movimento, mas ela não tá te observando. Então, a gente tava num restaurante. Aí eu levantei, pulei assim, balancei a mão, né? Tipo, falei, você viu? Tipo, alguém parou de comer pra olhar? E se parou, a pessoa olhou, mano, que tonto, e voltou a comer ali e voltar a pensar de novo no que ele tava, ou na conversa que ele tava. As pessoas estão um pouco se fudendo pro que tá acontecendo à sua volta. Elas estão tentando sobreviver dentro da própria mente. Então. Pra começar. A não ser que você rompa isso e interaja com ela, por exemplo, igual você fez aqui no elevador. Eu amo interagir, assim, mas de verdade, de uma coisa boa. Você aprende tanta coisa, sabia? Você escuta cada uma, é muito legal. Sério, é muito construtivo. Se as pessoas conversassem mais, não um papinho, interagisse mesmo, perguntasse, você ia descobrir coisas que você está procurando e aquela pessoa tem a resposta. Acho que é uma boa... Outro dia eu tinha que fazer um documento... Lá, né? Volta lá no primitivo, que a galera interagia pra caralho. Sim, mas no cérebro primitivo, por exemplo, de defesa e ataque, ninguém interage, só tá rosnando o tempo todo. Dá o bote, não dá, entendeu? Sim. Para você deixar o cérebro primitivo, você precisa interagir. A vivenciar ali aquela comunidade é legal. O que tem que sair é dessa mentalidade de como que você chama? Ataque e defesa. Não, o outro que você chama... Preservação. Sobrevivência? Sobrevivência. Luta ou fuga. De sobrevivência, de preservação. Isso é ruim, mas a questão ali de interação... É muito bom, tipo, positivo. Agora, tem que ser uma interação idônea, correta, não para deboche ou para se defender ou para atacar. Né? Você... Não, isso não é interação. Então, você treina e deixando a mente primitiva, isso eleva a tua frequência, melhora teu biocampo, você interagindo honestamente com as pessoas à sua volta. É muito legal. Você pode fazer um elogio, ou perguntar uma coisa, ou falar, igual quando a gente estava no camelódromo, que veio um rapaz pedir um dinheiro, e eu não tinha em dinheiro. Falei, puxa, não tenho em dinheiro agora, sou eu que vou poder te ajudar agora. E tal, mas você não tem? Aí ele falou, eu fui no McDonald's e eu tinha dinheiro e eu comprei e me olharam feio e quiseram me tirar de lá e eu estava com a notinha na mão. Aí eu falei, mas como que você estava lá? Não, eu estava lá pedindo. Falei, mas você estava lá com que cara? Você estava lá com cara de quem está pedindo ou de quem está comprando? A tal da frequência, né? O que você está emanando aí? Aí ele ficou olhando assim pra mim e tal, até a Amanda estava junto. Aí eu falei, que se você está lá comprando, você tem que fazer cara de que está comprando. Quando você está pedindo, você faz cara de que está pedindo. Senão você vai comprar com cara que está pedindo, eles não vão entender. Aí ele ficou, não, mas eu já melhorei. Você lembra que eu cortei meu cabelo? Eu falei, claro que eu lembro. Eu nunca tinha visto ele antes, mas se ele achou que eu lembrei, eu já falei que eu lembrei. Falei, é isso, e cada dia melhor. Não, tudo bem. Falei, então, eu acho que ela até tem dinheiro em dinheiro, vou ver. Aí a Amanda tinha, falei, vou te dar R$10 aqui, porque assim eu também faço minha contribuição. Porque agora você estava pedindo, então tô indo na frequência. E vamos lá, e segue firme, e acredita em você, então tá bom. Seguindo a doutora Vanessa, os mendigos vão usar terno e gravata. É isso, potencial tá cheio ali. Porque tudo é frequência no final. Fato. Mas porque se o cara... Até tem um experimento assim, você já viu? Que o cara, ele é um mendigão, aí ele pede dinheiro pra pessoa, a pessoa não dá. Aí o maluco pega ele, leva lá, corta o cabelo, põe um smoke, um negócio assim. E no mesmo prédio, assim, um prédio bonito, não sei qual país que é. O cara se veste bem, corta o cabelo, põe um óculos de sol e um telefone na mão. A primeira pessoa que ele passa, ele fala, por favor, você tem $10 para me emprestar para eu pagar Uber? Você só me deixa seu contato que eu pago você de volta. A pessoa... Na hora. Não, é o mesmo cara, só mudou
a cara se você está pedindo ou se você está comprando. Exato, um banhinho de loja, um perfuminho, mas uma cara de quem tá nunca vi uma pessoa na vida e as pessoas davam. Agora, o mesmo cara pedindo menos, ele estava pedindo $1, as pessoas não davam, e ele pediu 10, bem arrumado, e a pessoa deu de boa. E nem ficou preocupado se recebeu, não. Talvez nem pensou nisso e talvez nem recebeu. Faz total sentido isso mesmo que você está falando. É você ter clareza da tua ação e de que frequência você tá. Teve um dia que eu estava no ônibus, estava com o Fabrício viajando, e a gente parou ali, aquelas paradas para alimentação, voltou pro ônibus. Aí eu estava voltando pro ônibus, bem a mulher que passou do meu lado, que estava no ônibus, que tinha conversado comigo há pouco tempo no ônibus. Ai, nossa, meu cartão não passou ali, a mulher meu outro celular parou de funcionar. Só que quando eu estava no caixa pagando, a mulher do caixa falou: eu vou segurar o celular dela aqui, porque se ela não pagar, o celular dela vai ficar aqui. Também ninguém mandou, não quer pagar. E o motorista, vamos. Eu falei, puxa vida, eu escutei a história do caixa. Eu escutei a mulher falando. Eu conversei com ela antes na poltrona. Eu não tenho nada a ver com isso, mas parece que agora eu tenho. Te envolveram ali, né? Aí eu falei, vou lá ver. Mas, mãe, você não precisa pagar. Eu falei, eu não preciso, mas eu posso pagar e eu quero fazer isso. Vou lá ver. Cheguei lá, era 38 conto ainda. Eu falei, nossa, comeu bem. Aí ela falou assim, obrigada e tal. Eu falei, não, eu vou pagar. Ela falou, eu vou pegar seu contato para te mandar o Pix. Eu falei, tudo bem. Passei o contato, ela nunca mandou o Pix, nunca mandou uma mensagem. E tudo bem também, porque eu até, quando cheguei, mandei de novo. Olha, tal, esse número aqui, tá bem? Resolveu a viagem? Tá, quando eu arrumar meu celular, eu te mando. Eu não perguntei mais. Sim, você fez o seu papel ali. Porque eu fui para resolver, eu não fui para ficar presa, né? Eu tô fazendo, ela tá fazendo. Depois isso vai vir de outro lugar. Esperando algo em troca, né? E não posso também dar um significado. Por que ela não fez? Talvez nem lembrou, talvez passou, talvez não fez mesmo para ter uma vantagem. E aí é com ela, é sobre ela, não é sobre mim. Mas voltando ali a falar de frequência, nesse caso, nesse exemplo que eu dei para você ali, o cara como mendigo lá, ele na situação de mendigo, com certeza ele estava emanando também uma frequência de menos, né? De pedir. De menos. E ele, pelo cara ter valorizado ele, ter dado um banho de loja, ter levado ele... Ele lembrou do valor que ele tinha e começa a emanar outro tipo de frequência e acaba sendo mais magnético ou não, porque tem pessoas que são magnéticas, não tem? Tem. E igual o negócio da frequência da música. Eu falo, se a gente consegue terminar um dia inteiro bem, você já fez muito. Porque o tempo todo você vai tendo estímulo para você ir minguando durante o dia. A própria oscilação da lua cheia, quarto crescente, né? Ela mingua a sua água e ela aumenta seu movimento da água interno. Então, você lembrar que você é uma pessoa especial. Se você conseguir lembrar isso por 5 minutos do seu dia, você muda tudo. Você muda teu biocampo, você muda sua frequência, você muda sua luz, você muda sua cor. E foi isso que aconteceu com o mendigo. Você sabe que quando eu fui para o México a primeira vez, eu fiquei conversando com o mendigo um tempão, muito querido. Ele estava ali no banco, sentado, banco de praça. E foi o último dia que eu estava no México, que foi a primeira viagem que eu fiz dessas de busca, né, do conhecimento maia e tal. Eu já tinha ido para a China, mas ali eu entrei numa sequência de viagens. E eu, ali conversando com ele, ele falou, moça, você está triste? Eu estava chorando, a minha avó tinha falecido, eu estava lá, não ia chegar a tempo, não tinha como. E, enfim, era isso, né? Aí eu fui andar sozinha. Aí eu passei ele falando lá em espanhol, que eu estava triste e tal, que meus olhos estavam muito tristes. Eu falei, ai, tô mesmo. Ele falou, vem cá, quero conversar com você. Eu falei, vamos conversar. Sentei do lado dele, o nome dele era Ernesto. Não, porque... Aí tinha hora que ele falava umas coisas assim, que eu conseguia entender. Aí depois ele falava umas coisas completamente desconexas. Depois ele voltava a conversar. E ele estava com um saco de peixe morto do lado. Aí imagina o cheiro. E ele falou, não, porque você vai ter aí muito peixe, muita coisa, muita vida, e fica tranquila. E a vida, ai, muito obrigado. Aí ele me deu um abraço, abracei ele, tem um selfie com ele. E segui dali. E ele foi super contribuição naquele momento. Eu acredito que talvez eu também possa ter contribuído por ele ter tido a oportunidade de trazer ali um aprendizado para mim. Então, você tem o tempo todo na vida pessoas para te passar uma informação. E você recebeu uma informação, mas a mente de sobrevivência põe a gente numa frequência de bicho.
Ou você tem alguém olhando feio, está olhando feio. Aquela pessoa está pensando coisa de você. Alguém está pensando do seu mal. Não que também não esteja, mas aí o problema dela. Tem um provérbio chinês que fala que se duas pessoas carregando um tijolo e se encontram e cada uma troca um tijolo, elas seguem cada uma com um tijolo. Mas se duas pessoas, cada uma com uma ideia, se encontram e trocam ideia, cada uma das duas sai com duas ideias. É isso. Né? O fato de você falar ali de interagir é de fato muito importante, né? E a galera hoje, ainda mais no celular, né? Fica presa aqui e esquece do mundo, se isola do mundo afora. Eu sou um desses, por exemplo, que tipo, mesmo antes do celular eu já ficava muito na minha. Mas acaba de fato perdendo oportunidades ou respostas, né? Esquece de receber os sinais, as fichas. Antes eu não interagia muito, eu tinha preguiça. Tem um dos módulos lá dos territórios dos sinais, né? Isso me fez ficar mais atento, assim, às coisas que acontecem. Porque, mano, como eu falei, eu sou muito cético, né? só que convivendo agora ali com você, acontecem umas coisas surreais, mano. A gente fala e mostra. Então, e de fato, né? Às vezes são sinais bobos, assim, mas que se você presta atenção, você fala, porra, uau. Tudo o tempo todo fala com você. Tem um livro do Curso em Milagres, um exercício do livro, um Curso em Milagres, que fala assim, né? A voz de Deus fala com você durante todo o dia. E esse exercício sempre me deixou... Onde está isso, né? Isso já há mais de 20 anos que eu tinha lido esse exercício. E aí, de repente, hoje eu consigo ver, né? Que não é só Deus, é a vida que cuida da vida, a luz da vida que já foi criada. Mas o que é Deus para você? Ai, é tudo. Tá muito... Mas o que é Deus para você? O Criador do universo. Tá, e aonde ele tá? Em tudo. O tempo todo. Onipresente, onipotente. É legal porque eu vi uma vez, esses dias eu vi um cara falando, não sei se ele é pastor, se ele é um mendigo também, né? Porque tem esses caras que são muito sábios, mas ele é diferente. E ele tava falando a respeito disso, que caiu a ficha dele quando você prende a sua respiração por sei lá quantos minutos, o que acontece? Desmaia. Tá, seu coração continua batendo, seu cérebro continua funcionando, todos os seus órgãos continuam funcionando, mas você perde a consciência, que você desmaia. Quando você foi criado por Deus, o que ele fez? Ele soprou em você. Então, tipo, o Deus é tudo e ele está em todo lugar, é como se fosse o que a gente conhece como H2O, ou as partículas, os átomos, né? Que tem até acho que é a partícula de Deus, uma coisa assim, né? Que ele está em tudo. Se você se desconecta do oxigênio, você perde a consciência. Mas você não perde a vida. Você não perde a vida. É muito doido isso, né? Eu falei, caralho, mano. Foi tipo, a resposta mais top que eu achei até agora, assim, sabe? Porque, imagina, se você para de Deus? respirar... Cara, Deus é tudo, mas como assim tudo? Só prende sua respiração que você vai ter ciência disso. Que Deus, você já cai ali, você respira sozinho, não precisa nem de você para respirar, porque você tá fazendo tanta besteira que você perde a consciência, entendeu? Você ficou inconsciente no jogo. É muito doido, cara. É demais, é demais. A física quântica traz muito a teoria das cordas, hierarquia entrelaçada, que tudo está o tempo todo sendo manifestado de forma exata daquilo que você pensa, que você vibra, e o próximo passo, e o que acontece. E a gente está num tempo que você declara, acontece. Você fala, acontece. E da mesma forma as coisas boas, da mesma forma a coisa ruim. Aí vamos lá. A anomalia, o que ela faz? Altera o campo eletromagnético. Se, porém, quando você pesquisa lá, a anomalia Atlântico-Sul, isso é real, existe, dá uma olhada. Você vai lá e fala, se ela puder, pode ser que possa interferir na batida do seu coração. Interferiu na batida do seu coração, você vai sentir, às vezes, acelerar e não aconteceu nada com você. Só está acelerando. Aí, você pode achar que você está tendo uma crise de ansiedade ou de pânico, ou sei lá por quê. Está batendo. Rapidamente, a tua amígdala cerebral vai falar alerta, perigo, trauma, catástrofe, medo, história da infância, o que for, para te deixar entendendo que você está ameaçado. E o seu coração vai continuar batendo mais forte, teu corpo todo vai sentir uma tensão,
vai represar ali o sangue para só ir para os braços e pernas para você poder sair correndo se você precisar. Tudo bem. E tudo isso foi só por um descompasso elétrico do coração baseado numa suposta interferência da anomalia, nesse exemplo. Aí você chega no hospital, provavelmente eles vão te medicar e vão falar que você está numa crise e que você é ansioso e que você é depressivo, talvez, e que você não está sabendo, porque você não está conseguindo lidar com o seu futuro ou com a sua ansiedade. E aí você vai sair de lá, como a gente é muito suscetível a tudo que fala, a tudo que acontece, a tudo que escuta. E aí você vai pesquisar, você vai fazer eletrocardiograma, você vai fazer ressonância, você vai fazer exames, você não vai encontrar nada, porque não foi de dentro para fora. E depois que você não encontrou nada, você vai ser convencido por você mesmo que você está doente, que você tem ansiedade, que você tem depressão, que você tem uma crise. E que você está tendo que viver isso mesmo. Entende? Do mesmo jeito que é suscetível para o bom uso. Mas o coração, ele entra como um receptor ali ou não tem nada a ver? Porque o coração, ele tem neurônios, né? E ele tem uma frequência ali de pulso que... Ele tem o nó do sino atrial, que é o marca-passo natural, que emite a variação do pulso eletromagnético do coração para que ele tenha uma frequência saudável. Mas ele absorve alguma coisa ou não? Então, isso ainda não está comprovado, mas se uma frequência magnética, ela interfere num campo magnético e o coração tem uma frequência elétrica. Então, por interferência, por campos, isso já tem por si só uma oscilação. Precisa agora pesquisar essas medidas a fundo. Qualquer oscilação que tenha, a amígdala vai interpretar como algo ruim. Se a amígdala for interpretar, ela vai por que medo? Ela sempre vai fazer quando tem estresse. Quase nunca. Entendi. Então, no caso, claro, não é divulgado, não sei até que ponto isso está sendo falado, se pesquisar, encontra. Mas, de fato, tem uma anomalia. Tem, isso ela é tipo, pelo menos a foto, se vocês derem Google aí e pesquisar, a foto é assustadora, né? Porque tipo, é uma colocar aqui puta de uma mancha preta e gigante, e tá aumentando, e aí vai ficando azul, né? Mas é uma mancha gigantesca. É assustador de ver mesmo. E se isso tá aumentando, e se isso é preto nessa intensidade, não tem como falar que, porra, mano, não é de boa, não vai influenciar em nada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem como, né? E mais, se ela aumenta a ansiedade, aumenta o batimento, dá toda essa descarga... E junto com esse aumento, tá vindo essa enxurrada de pessoas, aumento da ansiedade, né? Aumento do problema de saúde mental. Aí, quando você tem pico de ansiedade, você tem a descarga de dopamina, adrenalina, e a dopamina primeiro no cérebro, segundo lugar que é enxurrado de descarga dopaminérgica durante uma crise de ansiedade é o sistema imune. Aí você vai pesquisar doenças autoimunes, a quantidade do crescimento delas. Então, no final, tá tudo muito entrelaçado. Uma coisa tá puxando a outra. Por isso que hoje, quanto mais uma pessoa souber traduzir o idioma que tem na mente dela, traduzir o pensamento, imagem, forma, pensamento, saber comunicar, você não vai ser refém de adoecer por conta de nem entender o que está acontecendo com você. Eu não sei, né, a preocupação da galera em relação a isso. Se as pessoas... Quem tem crise se preocupa. Agora, quem não tem crise só segue a vida, e até às vezes as pessoas que têm crise espera passar e foda-se, vamos embora. Aí é que tá. Se preocupa não, quer se livrar da crise. Então, porque tem o medo de quem tem crise mesmo feia de ansiedade não é nem morrer. É a próxima crise, não é? É tipo, fica no terror da próxima crise. E que isso acontecer. Eu vejo isso com a minha mãe. Ela sonhou que teria uma crise e acordou assustada tendo a crise, sabe? Tipo, o medo da próxima tensão ali do que vive, aquele terror ali mesmo, né? É um blackout, né? De não saber o que vem pela frente. E como uma ameaça. Mas quando
a mente está criando uma nova novela, um novo filme, um novo enredo, a sua nova vida, um novo tempo que está chegando. Bom, existe também, gente, tempo bom chegando. Vamos deixar isso bem claro. Só que... senão a galera fica no terror aí, tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem o que fazer. Mas tem luz no fim do túnel. Tem luz no fim do túnel. Eu fui até a pirâmide de Gizé lá em cima para ver que tem luz no fim do túnel. Quando eu estive no Egito em 23. E essa luz no fim do túnel, ela é real, esse novo tempo. Só que, imagina que um novo tempo que está chegando, para quem joga RPG, é um novo mapa. Ou é uma nova instalação, um drive novo de realidade. Esse drive novo de realidade é uma realidade que você nunca viveu, que seus olhos nunca viram, que seus ouvidos nunca ouviram, que você não tem registro disso. E para instalar essa nova realidade nesse novo tempo, aumenta o batimento cardíaco. Porque isso é uma formação de novas neuroimagens, de novos pixels. Só que a hora que aumenta, se a pessoa cai no medo, ela não deixa a nova frequência da nova realidade que vai vir chegar. Por isso que tudo se move para o bem. Mas então tá vindo aí uma nova geração de seres humanos ou não tem nada a ver? Não uma nova geração de seres humanos, mas uma nova vida para os seres humanos, de verdade. Porque quem já tá nascendo, crescendo com toda essa influência... não vai acabar criando uma resistência ou alguma adaptação em relação a isso? Quem está vindo, eles já são muito bons. Essa criançada, Então, a meninada não aceita novo... qualquer coisa. Eles sabem aquilo que eles querem, eles se autorizam a fazer o que querem. Eu não estou falando de ser mimado ou não, educado ou não. Eu estou dizendo de saber que eles precisam daquilo que faz bem. Aí, o que eles sabem que faz bem ou como, aí já é da criação de cada um. Mas essa criançada que está chegando, eles têm muito para ensinar para a gente. Eles sabem que eles não querem algo que não faça sentido. Igual o pessoal reclama, né? Porque ninguém mais para no trabalho, porque toda hora estão mudando de trabalho, ninguém quer nada com nada. Peraí, se não fizer sentido para eles, se não falar com o ideal deles, se não falar com o coração deles, a pessoa não fica pelo dinheiro. Sim. Tem até um nome, eu esqueci. Da geração Z? Não. Não é da geração Z, desse movimento que, tipo, essa galera faz o mínimo necessário só para não ser mandado embora, não busca crescimento, responsabilidade, reconhecimento dentro de cargos ali da empresa para não ter dor de cabeça, sabe? Tipo, faz o mínimo ali para ir. Só que ainda que tá muito nessa silent frequência, equity, é uma coisa assim, né? Eles nem ficam. Quem ainda fica ali que já encostou, né? Tipo assim, a pessoa, a pesquisa, tipo assim, você tem o sonho de ser presidente da empresa, por exemplo? A pessoa, não, eu só quero fazer a minha função aqui, tá garantir ótimo. o meu salário e tá tudo bem. E também não tem problema querer só isso. Porque criou um modelo de trabalho que todo mundo tem que querer ser o artilheiro ou da ponta, e também não é assim. Então, mas a nossa geração, ela foi, pelo menos eu falo assim, de convívio, né? É chegar ao topo. Sim. É ser o melhor naquilo, ou ser o melhor, ou fazer pelo menos o que tem que ser feito. Não fazer o mínimo, mas fazer o que tem que ser feito. Mas Só você que já hoje viu quem faz muito pelo outro, achando que a pessoa vai querer ali um cargo bacana, e depois a pessoa que está ali recebeu tudo de quem investiu nela, dá uma banana, porque ela nunca quis nada daquilo e nem foi perguntado? Então, isso, o meu encarregado na época... tinha um cara que ele alcançou um patamar legal lá, só que não é o que ele queria fazer. Aí o cara, numa das reuniões, ele chegou e falou, mas mano, você perguntou se o fulano queria essa posição? Aí o cara falou, não pergunta. Eu falei, então, porque o cara não tá infeliz ali, cara. Aí? Recebe mais, faz mais, mas não é o que ele queria estar fazendo. O que ele fazia antes, ele estava muito mais contente. Sabe? Putz, e ele não contou. Essa geração não, ela conta. E vai falando, e vai mudando. Então, precisa ter um plano de carreira diferente, uma abordagem diferente, uma comunicação diferente, sem ficar criticando. Eu admiro demais quem se autoriza a não ficar onde não cabe. Porque você só está abreviando uma contração, um efeito colateral que vai ter ali amanhã ou depois. Você só está ganhando tempo, na verdade.
otimizando. E se tiver uma instrução, até que encaixe em algo que cresça. Assim é com o relacionamento, assim é com o trabalho, assim é com os vínculos. Nós estamos caminhando para um bom tempo, que vai chegar daqui a pouco, depois desse colapso. E nesse bom tempo, você precisa ocupar o seu lugar. Só que para você ocupar seu lugar, você precisa primeiro aprender a se ouvir. A melhor definição, e aí acho que a gente, né, para poder já ir fechando, que eu ouvi sobre o coração, é aquela descrição do cópita. Eu acho que até falei no outro episódio que eu gosto tanto daquilo que eu vou falar sempre. De um egípcio cópita, que ele descreve uma visão que ele teve sobre o coração. Que dentro do coração há leões e há dragões, há tigres e há demônios, há labirintos, mas há também anjos, e há os apóstolos, e há Deus, e há a luz que guia o seu coração. Então, está tudo contido no todo. Tem as batalhas e tem o caminho de luz. É um caos. Qual você escolhe? Show para encerrar isso, então? É isso. E da anomalia, pesquisa aí, conta aqui no comentário. Quem achar da anomalia. Pesquisar, né? Fala suas redes sociais aí pra galera começar a acompanhar. Quem tiver interesse em saber mais a respeito. @souvanessamoreira. Instagram? Também, tudo igual. É tudo igual. Aonde você for pesquisar, é TikTok, isso que vai aparecer, doutora. Aonde não aparecer, porque não tem. Show de bola. Então, esse foi mais um episódio do GDM Cast. Muito bem, eu sou Vanessa Moreira. Roberto Marzilli. Tchau, tchau. Tchau.